Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso PET volume 2, né? Para a gente poder concluir esse segundo bimestre, ok? E aí, gente, o que a gente vai ter agora, né? Vocês repararam que a gente construiu o PET e esse PET foi construído de acordo com a matéria que vocês precisam vencer para o primeiro ano EJA, tá? Então, a gente vai começar nessa semana um falando sobre o movimento, sobre o que é o movimento, né, como esse movimento acontece e as principais grandezas que destacam esse movimento, tá? Então, é isso o que a gente vai estudar durante essa semana. Vocês vão ver que é bem tranquilo, não tem muita dificuldade, não, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, gente, essa semana um, né? Ela vai retratar basicamente os conceitos básicos da cinemática. Mas a gente tem que entender o que é a cinemática, né? A cinemática, ela é o estudo do movimento, tá? A cinemática, ela não está preocupada com as causas do movimento. Ela está preocupada com o movimento em si, tá bom? E aí, para a gente entender alguns conceitos relativos à cinemática, nós temos que destacar algumas partes que são o referencial, né? O que é o referencial? O referencial, gente, ele vai ser alguma coisa que a gente vai tomar como referência para analisar o movimento. Então, nessa figurinha aqui de baixo, ó, nós temos um ônibus, né? Uma pessoa sentadinha aqui na estrada e temos os passageiros e o motorista do ônibus. O referencial pode ser qualquer uma dessas coisas. Por exemplo, o referencial desse moço que está sentado aqui, ó, desse senhor que está sentado aqui. Ele, que esse moço vai ver? Vai ver o ônibus se movendo, certo? Agora, o referencial dessa senhora que está sentada aqui. Para essa senhora que está sentada aqui, quem está se movendo? É o ônibus que ela está dentro ou são as coisas que estão na estrada? Ou seja, ela vai passar por esse senhor que está aqui, né? Então, para essa senhora, não é ela junto com o ônibus que os dois estão se movendo. Para essa senhora, quem está se movendo vai ser o homem que está aqui, certo? Isso a gente tem essa dimensão no nosso dia a dia o tempo todo, né? Se a gente está dentro de um carro, de um ônibus em movimento, a gente tem a impressão de que as coisas que estão na estrada, árvores, postes, é que se movimentam em relação a gente, né? E não a gente se movimenta junto com o veículo que a gente esteja, tá certo? Então, isso é tudo uma questão de referencial, tá bom? De acordo com cada referencial, você vai ver se o corpo vai estar em repouso ou em movimento, tá bom? Mas o que é o repouso e o que é o movimento? O repouso, gente, é quando o corpo ele permanece sempre na mesma posição, tá? Então o corpo ele vai estar numa determinada posição e vai permanecer naquela mesma posição. Então por isso que eu estava falando com vocês, por exemplo, que para o referencial da senhora ela não está em movimento. Por quê? Porque nada dentro do ônibus muda de posição em relação a ela. Quem está mudando de posição é o rapazinho que está do lado de fora, né? Esse senhor que está aqui do lado de fora. Tá? Então, quando não ocorre mudança de posição, a gente fala que é repouso, ok? E o movimento é quando ocorre essa mudança de posição, é quando ocorre essa mudança de lugar, tá certo? Então, se eu mudar de um local para o outro, eu vou estar em movimento, ok? O próximo conceito, gente, é o conceito que a gente chama de espaço, tá? E esse espaço ele vai ser representado pela letra S, S maiúsculo aqui, ó, beleza? Que é o espaço? O espaço é a posição ocupada pelo móvel, tá, gente? Então, por exemplo, quando você está na estrada, você vai fazer uma viagem, você vai passar por uma determinada estrada, e quando você passa por aquela estrada, você vê que toda a estrada tem uma plaquinha que marca o quilômetro, né? Então a plaquinha vai falar lá, quilômetro 10, quilômetro 50, quilômetro 20, quilômetro 250 e assim por diante, tá certo? Então cada uma daquelas plaquinhas determina um espaço que o móvel tem naquele momento, né? Então você passou pela plaquinha,
quilômetro 49. O seu espaço ali naquele momento é 49, tá bom? O zero, gente, é a origem da trajetória, ou das posições. É quando a gente passa por uma plaquinha que está escrito quilômetro zero. É mais difícil de ver, mas tem sim, tá? Tem muitas estradas que tem essa plaquinha do quilômetro zero, ok? O que não tem na nossa realidade são esses espaços negativos, tá? Na estrada, você nunca viu uma plaquinha lá na estrada escrito quilômetro menos 20, né? Isso na nossa realidade não existe. Na física existe, tá? Mas a nossa realidade não. Por quê? Porque na nossa realidade, gente, se termina uma estrada, começa a outra, né? Então não tem necessidade de ter essa quilometragem negativa, tá bom? Agora, para a física, isso aqui é uma estrada que a gente vai utilizar, por exemplo, o tempo todo. Então, eu preciso da parte negativa, tá? O que significa, então, falar que o móvel está nessa posição menos 10? Significa que ele está a 10, no caso aqui é metros, tá? A 10 metros do ponto que foi chamado de origem. Só que ele está do lado esquerdo, né? Porque ele é negativo. Tá bom, gente? Então, toda vez que você for ver lá na estrada uma plaquinha do quilômetro, então tá escrito lá, quilômetro 65. O que acontece? Aquele ponto está a 65 quilômetros do ponto que foi definido como quilômetro zero, que é a nossa origem, tá bom? E aí, gente, depois tem o conceito de deslocamento. O que é o deslocamento, gente? O deslocamento é o delta S. O que é o delta? O delta sempre representa uma variação, tá? Como assim variação? É sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, toda vez que tiver esse triângulo, né, na frente de alguma coisa, significa isso, que você vai fazer o inicial, o final, perdão, menos o inicial, tá? Então, o que vai acontecer? O deslocamento vai ser isso. Vai ser a diferença, a subtração, né, entre o espaço final, que é o S, e o espaço inicial, que é o nosso S0, tá? Então, essa é a relação, é assim que a gente calcula o nosso ΔS. Vamos supor, gente, o seguinte. Vamos supor que a posição inicial do móvel, vou chamar de 1 aqui, ó, seja 10, tá? Então, ele vai sair da posição 10 e vai para a posição 30. Tá bom? Então, saiu da posição 10, foi para a posição 30. Quanto que vai valer o ΔS, ou seja, o deslocamento desse móvel? Vai ser a posição final, que é 30, menos a inicial, que é 10, né? Então, o nosso ΔS vai ser 20, beleza? Nesse caso, é 20 metros, né? Porque a unidade aqui está em metros, ok? Agora, gente, tem que prestar atenção, porque eu posso ter um espaço negativo. E esse sinalzinho aqui, ó, ele já é da fórmula, tá? Tem que tomar cuidado lá para não confundir quando tiver menos com menos, que aí vai dar mais, beleza? Então, quando pedir o ΔS, você sempre vai fazer o espaço final menos o espaço inicial, ok? E aí, gente, a gente chega no conceito principal dessa semana 1, que é o conceito de velocidade média, tá? O que é a velocidade média, gente? A velocidade média não é aquela velocidade que você vê lá no velocímetro do carro. Aquela velocidade é chamada de velocidade instantânea. É a velocidade que o corpo tem a cada instante, certo? A velocidade média é como se fosse uma média de todas essas velocidades que o corpo teve ao longo do trajeto, certo? Mas fazer isso, é claro que vai dar um trabalho imenso. Então, como é que a gente faz para calcular a velocidade média, gente? Basta a gente pegar o ΔS, que é o deslocamento que a gente aprendeu a calcular aqui, né? Esse mesmo ΔS aqui, ó, tá? E dividir por quem? Pelo tempo que se levou
para produzir esse deslocamento. Por exemplo, né? Vamos voltar aqui, ó. A gente descobriu que o nosso ΔS aqui é 20. Vamos supor, né? Vamos supor que eu saí daqui no tempo 0, tá? E cheguei aqui no tempo 4. Vou tempo 5, tá? Cheguei aqui no tempo 5. Então, qual que foi o meu ΔT, né? Lembrando que o ΔT aqui, ó, é a variação do tempo, ou seja, o tempo final menos o inicial. O tempo final é 5 e o tempo inicial é 0. Então, o ΔT aqui vai ser 5. Se a gente quisesse calcular a velocidade aqui, seria o ΔS, que é 20, dividido pelo ΔT, que é 5. Então, essa velocidade aqui vai ser 4 metros por segundos, tá? É isso, a questão da unidade aqui é importante, gente. Geralmente, a unidade de velocidade tem que ser dada em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional, que é aquele sistema que rege todas as unidades, né? Uma coisa universal. Mas a gente sabe que tem esse quilômetro por hora aí que vive aparecendo, né? Como é que eu faço para transformar de uma unidade na outra, né? A gente tem que utilizar esse fator aqui, ó, que é o 3,6. Então, se eu estou em quilômetro por hora, tem uma velocidade lá em quilômetro por hora, quero transformar para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6, certo? Agora, se está em metros por segundo e eu vou passar para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá bom? Então, depende do tipo de exercício. Tem exercício que vai ser necessário fazer essa transformação, tem exercício que não. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? E aí, gente, o último conceito que nós temos aqui é o conceito de aceleração média, tá? Que é basicamente a mesma coisa da velocidade. Você vai pegar a variação da sua velocidade e vai dividir pela variação do seu tempo, tá? Então, quando a gente fala de aceleração, a gente está falando basicamente do quanto a velocidade está aumentando ou diminuindo, porque a aceleração ela pode diminuir também, tá? Então, toda vez que a pessoa está dirigindo lá, pisa no acelerador ou pisa no freio, ela está produzindo uma aceleração, tá certo? E essa aceleração significa o quê? Que você está variando a sua velocidade com o passar do tempo, tá bom? E a aceleração, gente, geralmente é dada em metros por segundo ao quadrado, tá? Porque aí vai juntar o segundo da velocidade com o segundo do tempo, tá bom? Então, quando eu falo assim, por exemplo, a aceleração de um corpo é 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso, gente, fisicamente falando? Significa que o corpo está variando a sua velocidade em 2 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, no primeiro segundo, a velocidade é 2. No segundo segundo, a velocidade é 4. Depois ela vai ser 6. Depois ela vai ser 8. Então, a velocidade está aumentando de 2 em 2, certo? Isso porque é positivo. Se tivesse um sinalzinho de menos aqui na frente, estaria diminuindo de 2 em 2, tá certo? Então, é isso que eu preciso que vocês saibam para essa primeira semana. Eu deixei alguns exercícios para vocês, né? São 5 exercícios que se encontram nas páginas 3 e 4, tá? Daquela postilinha que já foi mandada para vocês, tá bom? Depois eu vou acrescentar essa apostila também na nossa sala de aula, tá bom? Então, eu vou resolver com vocês, são 5 exercícios que eu deixei, vou resolver 2 e vocês vão fazer 3, tá bom? Eu resolvi aqui o número 1 e o número 4. Então, vocês vão fazer o 2, o 3 e o número 5, tá bom? Lembrem-se que esses exercícios são para entregar no dia 28, né? E vocês podem me entregar através do Conexão Escola ou pode me entregar pelo e-mail, pelo WhatsApp, da maneira que for mais fácil para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. No número 1, a gente tem o seguinte. Numa estrada, um automóvel passa pelo marco quilométrico 218, às 10 horas e 15 minutos.
E pelo marco 236, às 10h30, né? Então, 10h30. 10 horas, esse meia também significa 30 minutos, tá, gente? Pode colocar dessa forma, ok? A velocidade média do automóvel entre esses pontos em quilômetros por hora é igual a quanto? Então, olha só, ele quer que a gente calcule a velocidade média, certo? Para calcular a velocidade média, a gente já sabe que tem que fazer o quê? O delta S dividido pelo delta T, né? Essa é a formulazinha. Vamos calcular o delta S, então, primeiro. Vai ser o espaço final, que é 236, né? O que ele chegou por último é o 236, menos o espaço inicial, que é o 218. Então, 236 menos 218, certo? Fazendo isso aqui, o nosso espaço vai dar 18 quilômetros, ok? O nosso ΔT, gente, também vai ser o tempo final menos o tempo inicial, certo? O tempo final, nesse caso, é 10 horas e 30 minutos, né? 10h30, 10 horas e 30 minutos, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Menos o tempo inicial, que é 10 horas e 15 minutos. Fazendo essa subtração aqui, gente, a gente chega num tempo resultante de 15 minutos, né? Só que tem que observar bem isso. Ele quer a velocidade em quilômetro por hora. Eu já tenho meu ΔS em quilômetro. Então, o que eu tenho que fazer com o meu ΔT? Transformar para a hora, tá? Como que a gente vai fazer isso? Sempre uma regrinha de 3, gente. 1 hora tem 60 minutos, né? A gente sabe disso. Então, X horas, quantas horas, né? Que vai ser, na verdade, uma fração, quantas horas correspondem a 15 minutos, né? Então, aqui a gente multiplica cruzado, ó, vai ficar 60x é igual a 15, e x vai ser 15 sobre 60, que a gente vai dividir, vai dar 0,25 horas, ok? E para calcular, então, a velocidade média vai ser o ΔS, que é 18, né, o nosso espaço, dividido pelo nosso tempo, que é 0,25. Fazendo esse cálculo, gente, nós chegamos na velocidade de 72 quilômetros por hora, tá? Se o exercício tivesse pedindo essa velocidade em metros por segundo, era só você pegar esse resultado aqui e dividir por 3,6, tá certo? Que é a unidade de transformação, ok, gente? Então, o número 1 vai ser a nossa letrinha B, beleza? Vamos para o número 4. No número 4, a gente tem o seguinte: com aproximadamente 6.500 quilômetros de comprimento, o rio Amazonas disputa com o rio Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Suponha que uma gota de água que percorra o rio Amazonas possua velocidade igual a 18 quilômetros por hora e que nessa velocidade mantenha-se constante durante todo o percurso. Nessas condições, o tempo aproximado em dias que essa gota levaria para percorrer toda a extensão do rio é. Então, ele quer saber tempo, né? Você tem a velocidade, que é 18 quilômetros por hora, e tem o ΔS, que é 6.500. Então, 18 é igual a 6.500 sobre ΔT. A gente quer saber o tempo, ok? Não precisei transformar nada por enquanto, né? Então, vou deixar assim mesmo. Vou passar esse ΔT multiplicando e, claro, o 18 dividindo. Então, vai ficar 6.500 dividido por 18, que vai dar 361,11 horas. Não dá um valor exato, tá? Só que o exercício está pedindo aqui o tempo em horas? Não, ele está pedindo o tempo em dias, né? Então, tem que aplicar a regrinha de 3 de novo. Você sabe que um dia tem 24 horas. Quantos dias, então, possuem essas 361,11 horas, né? Vou multiplicar cruzado, vai ficar 24x igual a 361,11. X vai dar aproximadamente 15 dias. Vai dar 15, alguma coisa, né? E aí ele pediu aproximadamente mesmo, vão ser 15 dias, ok? Que a nossa letrinha é. Então, tem que sempre observar o exercício, gente,
para saber se precisa transformar ou não, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês saibam dessa primeira semana é isso: fazer os cálculos de velocidade média, tá? Então, vai ficar para vocês fazerem o número 2, o número 3 e o número 5, tá bom? Todos ali relacionados a esse cálculo de velocidade. Se eu não me engano, acho que o 3 é de aceleração, mas também é tranquilo, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, gente, vocês podem me procurar, tá? Durante a semana, a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês. Vamos tentar ser o mais pontual possível na entrega das atividades, né? Então, entregar certinho para não ficar muita coisa acumulada, tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês, boa semana, um grande beijo, tchau, tchau.